Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa agora mais um Entrevistas no Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo. A conversa hoje é deliciosa, é com a chefe de cozinha, Bel Coelho. Isabel Aranha Coelho é uma super chefe de cozinha. Com trabalho autoral baseado em pesquisas da cultura e de produtos brasileiros, apresenta criações repletas de sabores inéditos, aromas da nossa terra e muitas histórias. Bel Coelho cresceu curiosa pela culinária. Fez faculdade no Instituto Culinário Americano de Nova York e lá estagiou em alguns restaurantes. Já trabalhou com grandes chefes aqui na Europa, onde passou uma temporada entre Portugal, Espanha e França. De volta ao Brasil, a mistura dessas influências e ingredientes nativos fez surgir o renomado Espaço Clandestino, em São Paulo. Bel Coelho é também militante ativa em favor da inclusão social, da agricultura familiar e da valorização de produtos orgânicos. E para fazer este programa estão conosco Catarine Flor da Costa, editora do Brasil de Fato, e Ana Massochi, uma argentina que desembarcou no Brasil em 1980, fugindo da ditadura argentina, e virou uma especialista em gastronomia. Se transformou também numa grande dona de restaurantes, numa grande restauratriz. É chiquíssimo você ser uma restauratriz. Obrigada. Bel, eu costumo apanhar muito das pessoas porque dizem que eu misturo política com futebol. Aí eu te pergunto, cozinhar é um ato político? Ah, não há dúvida. Cozinhar e comer, né? E comer também, Mesmo claro. quem não cozinha, também tá, de alguma forma, no que escolhe, tá de alguma forma... É um ato político, não tem como dizer o que você escolhe, né, de onde vem seu alimento, e ter essa consciência é um ato político. E o que você escolhe? Por que você fez as escolhas que você fez nessa área? Bom, eu comecei, na realidade, com a questão da sustentabilidade. O que mais me incomodou no início era o lixo, o desperdício, e para onde ia o lixo. Eu comecei pela ponta final, assim, isso há 15 anos no Sabugi. E depois a coisa foi crescendo e eu passei a me preocupar muito mais com a terra e o produtor. Eu fiz uma viagem muito grande pelo Brasil inteiro, gravando um programa chamado Receita de Viagem, no qual, durante as gravações, eu visitei produtores, cozinheiros, mas só pessoas locais, cozinheiros caseiros, às vezes de restaurantes muito simples, não de chefes de cozinha. Então, eu passei a conhecer a terra mesmo. E as dificuldades que um produtor tem de escoar esses alimentos. E também a me apaixonar cada vez mais pelo que é nosso, pelo que é nativo, pela cultura. Então, isso foi um divisor de águas na minha carreira, porque eu passei a criar a partir dessa inspiração, que é a cadeia produtiva do alimento. Assim. Muito legal. E tudo que isso envolve, né? Catarine. Bel, você fez um menu, né, baseado nos biomas brasileiros e também, como você falou, dessa viagem pelo Brasil, conhecendo pequenos produtores. E aí eu fico pensando que desafios você não percebeu, né? Porque a gente tem uma variedade de alimentos que é imensa. Assim, segundo a ONU, a gente tem tem cerca de 30 mil plantas comestíveis de alimentos que a gente pode consumir. Só que a gente, por conta do agronegócio, que acaba padronizando determinados alimentos, a gente tem acesso a uma variedade bem pequena, né? E como é que é isso? Assim, você vê
em cada região você tem alimentos que, por exemplo, no Nordeste existe, aqui no Sudeste a gente não tem nem conhecimento quando Sim. fala o nome de variedades de frutas ou até sementes. Sim, a gente cocos. não tem noção, assim, né? Eu acho que não é só o agronegócio, certamente, né, nas últimas décadas, mas também desde o descobrimento, né, porque os portugueses trouxeram as árvores, as espécies e impuseram uma cultura alimentar. Obviamente também adaptaram uma ou outra, mas toda essa história e a indústria e o agronegócio condicionam a gente a comer alguns tipos de frutas que são muito mais fáceis da gente, que têm um tempo de prateleira muito mais longo do que as frutas nativas brasileiras, seja da Mata Atlântica, seja da Amazônia, seja do Cerrado. Teria solução para isso. Hoje teria muita tecnologia, seja secando, heliofilizando essas frutas, ou mesmo a polpa congelada, ela não é necessariamente uma coisa ruim. Quer dizer, o congelamento não é necessariamente uma coisa ruim. O congelamento bem feito, ele mantém todas as propriedades nutricionais daquelas frutas. A gente podia consumir muito mais, mas a minha luta com o menu dos biomas também é para a gente estimular as pessoas a conhecerem esses produtos, criar repertório, criar receitas, resgatar histórias, resgatar receitas. E o resultado disso é que a gente estimule os pequenos produtores a voltar a produzir esse tipo de coisa. Porque isso mantém floresta em pé. Porque você consegue produzir pitanga, jabuticaba com floresta em pé. Mas por que você diz que hoje era fácil, era possível e não se faz? Aí porque a indústria não quer, né? Já está Porque tudo... a indústria não quer. Ah, sim. Tá. E também, assim, óbvio que precisaria ter demanda do público final, do consumidor final. Mas como que ele vai ter essa demanda se ele não conhece? Claro. Ele não conhece Se ele taioba, ignora, ele conhece claro. alface. Ele não conhece ora pronobis, ele conhece rúcula. Então, a gente, tudo isso foi imposto, né, como algo muito mais... gastronomicamente muito mais interessante, que vem da Europa e tal. Não estou dizendo que a gente não possa comer rúcula e alface, está tudo certo, podemos continuar comendo. É só lembrar que as plantas alimentícias não convencionais e as frutas nativas, elas são a nossa floresta. Então, se a gente passa a consumir mais, ele nasce no meio da floresta. Você pode, talvez, ter um manejo ali agroecológico, agroflorestal, de podar, mas... é muito mais inteligente a gente produzir o que é nosso do que o que é de fora. Essa Ana aqui, que vai fazer a primeira pergunta dela, é uma amiga querida. Ela tem 2 restaurantes que eu frequento com uma certa... como se diz? Frequento com uma certa frequência. Eu também. O Martim Fierro, na Vila Madalena, e o La Fronteira, ali em Higienópolis, pertinho do cemitério. A comida não tem nada a ver com gente morta, ao contrário, é para vivificar as pessoas. A Ana tem uma história dessas comoventes. A Ana é uma pequena heroína argentina, ficou viúva no começo dos anos 70, porque o marido foi morto pela ditadura argentina. Veio para cá, para o Brasil, e veio lá para a Vila Madalena, montou o Bar das Empanadas. Isso, conseguiu sobreviver, ela e o filho, pequenininho, com as empanadas. E depois virou o que virou. Te receber é Obrigada, tão bom quanto receber a Bel. Eu quero que você faça uma pergunta para ela. E depois vira um bate-papo. E a gente fala de tudo. Não, na verdade, tenho várias. Passa. Primeiro, não, em sério, como você falou, a minha entrada, a minha inserção na gastronomia foi uma forma muito do lado, assim, para depois sentir-me. Então, eu tenho uma profunda admiração por estas meninas, digo meninas porque são excelentes profissionais nessa área específica. Tem várias, mas que além de ser excelentes cozinheiras e criar pratos únicos, estão intimamente ligadas com a realidade que a circunda, né? Que isso é muito bom.
Eu acho, vai ser em qualquer lugar que você esteja. A Bel agora está sendo pratos que eu ainda não experimentei, que são dos orixás. E eu acho que nós, como brasileiros, porque eu me sinto depois de 40 anos, claro, mesmo com este sotaque, me sinto brasileiro, temos uma dívida imensa, não sei se algum dia será paga, com a escravidão, com o comércio de seres humanos que fizemos quando éramos colônia, tarará, e seguiu. Então, essa cultura também está impregnada. Talvez em São Paulo não apareça tanto. Por isso, me provoca mais admiração a Bel. Porque uma coisa é que uma menina que vem da Bahia, que absorve essa cultura caminhando. Sim. São Paulo não. São Paulo recentemente começou a saber que existia algumas das frutas que você vai no Nordeste e são famosas. Mas o que é essa comida dos orixás? Então, ele é um menu, na verdade, ele é desde 2011. Ele existe desde 2011 e vem mudando conforme os anos vão passando. Todo mundo pede para esse menu, para que eu sirva esse menu todo ano. A minha irmã, ela é candomblecista, ela é do candomblé, foi casada com uma Yalorixá durante 10 anos, de um terreiro em Guarulhos. E foi ela que me apresentou a esse universo. E aí, um dia na praia, na verdade, a gente estava no Rio, às 3, e aí ela falou, não, porque cada orixá come uma coisa diferente, cada orixá tem sua cor, cada orixá tem seu toque. Na hora, assim, eu já sabia um pouco, né? A gente já sabe de Iemanjá, sabe um pouco, né? A gente veste branco no Réveillon por causa disso. Todo mundo fala sobre os banhos, alguma coisa a gente sempre sabe. Mas eu não sabia nada. No fim, eu descobri que não sabia nada. Mas o que mais me chocou foi... não é possível que a gente aprenda sobre mitologia grega nas escolas. Sem dúvida. E não aprenda a mitologia dos orixás. Que conta muito sobre a África, né? Pré-colonialismo, por causa das nações, e divide as nações como elas eram de fato. E não depois como foi retalhada, né, pela Europa. E aquilo foi... Assim, obviamente que é meio bizarro eu falar isso, mas eu me senti desprivilegiada academicamente e culturalmente. Eu me senti, pela primeira vez, eu, né, de elite, branca, totalmente privilegiada, estudei nas melhores escolas. Eu falei, eu fui privada, não que isso não é nada demais. Enfim, eu posso correr atrás, etc. Mas é importante que a elite saiba que elas são privadas da nossa própria história. Porque é isso, como um povo, é a nossa história. Faz parte do nosso DNA como povo. Mas você não acha que, bem na linha do que disse a Ana, dada a nossa dívida com a escravidão, dívida não paga até hoje, e, na verdade, até hoje nós não libertamos os escravos, Sim. como muito bem mostra o Gessé Souza na sua obra, Sim. Que a nossa elite não quer saber disso. Ela não quer reconhecer esse seu lado. Não quer. Não quer reconhecer o racismo de jeito nenhum, porque é muito confortável, né? Isso. Até porque reconhecer o racismo é ter que abdicar de alguns privilégios, né? Exatamente. E quem na elite brasileira quer abdicar de privilégios. É isso. E não adianta você falar, porque fala, não, mas o problema não é racismo, é social, ou é econômico, socioeconômico. É mentira. Sim. E você falar que você é como uma pessoa da família, é mentira. Se fosse uma pessoa da família, Lula já disse uma vez, né, que ele foi na casa de algum amigo rico. Essa história é ótima. Aí todo mundo, essa aqui é a nossa cozinheira, eu não esqueci o nome. É da família. Aí todo mundo saiu da cozinha e ela chegou pro Lula e falou assim... Eu sou da família, mas não estou no testamento. É isso. Ele foi se despedir dela ao final do almoço. Entrou na cozinha e falou, queria lhe agradecer e tal. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. O patrão disse que eu sou da família, mas no testamento eu não estou, não. E nem na mesa. Nem na mesa, é evidente que é uma grave ainda. Né? Tão grave quanto. Mas eu acho que
só voltando ao que Não, vi, claro, que é sim. muito importante, que a proposta dela de fazer isso com a comida, porque no mundo da gastronomia já temos a volta às origens. Sim. Então, você tem Francis Malman, que faz empanadas, e que Sim. faz não sei o quê, cobra uma fortuna, mas ele faz empanadas. Então, Sim. depois, em todo o mundo está acontecendo. Não por acaso, agora, Peru, Sim. lugar não sei o quê, ou México. Por quê? Estão voltando às origens, Sim. a batata, a papa peruana, o milho, não sei o quê. Com o candomblé, resgatar e trazer para esse meio que a gente vive, Sim. que é a elite da elite. Sim, sim. E só ver a escola que vão meus netos, Sim. tarará, tarará. Poder trazer um olhar dessa cultura que é tão rica, que não se tem nem ideia, é uma forma de você seduzir, sem dizer, vocês estão sendo uns filhos da puta. sim, Mas é um pouco sem você dizer. Você mas dizer Você isso. tem Olha toda a que, razão. olha Você que tem- riqueza Sim, que boa. temos É. aqui, porque E vocês valorizando claro, outras entendo, culturas. porque com isso, cuidado, todo mundo sofre, ninguém sofre como um negro, evidentemente. Claro. Você não pode Discriminação, tá como a fora mulher negra, na verdade, de qualquer. queria dizer. E mulher nem se fala, mulher nem se fala. Mas eu acho que você valorizar, porque a nossa cultura branca se especializa em massacrar e destruir os a valores. branquitude, ela é Agora isso. você pode usar o cabelo assim maravilhoso. Antes não se podia, a mulher se passava, usava peruca, não sei o quê. Agora se estão valorizando essas coisas. Ana. E a cozinha é fundamental. Fundamental. Eu não posso fazer isso, infelizmente. Mas foi uma pesquisa profunda, Sim, fui então. em muitos terreiros, Sim. e com todo respeito, não faço comida de santo, não sou filha de santo, Tá. sou uma biã, eu diria, assim. E estudo. E é eterno, porque cada nação, cada terreiro tem uma comida. Iemanjá come de um jeito numa nação, em Queto, por exemplo, Jeje é outra, Angola é outra. Então, é eterno. Esse menu pode ser eterno, porque a gente vai mudando ele conforme as minhas pesquisas. Mas o que eu queria lembrar, que é fundamental, que não é só através do candomblé que a gente trouxe a cultura afro-brasileira, afrodescendente. Quem cozinhava nas fazendas eram as mulheres negras, Sim. escravizadas. Sim. Então, pode ser que as receitas fossem portuguesas, mas o tempero era Sim. africano, seja malê, seja iorubá, não importa. Então, vai além do candomblé. Tá. Vai além da comida de santo. Tá. Porque depois é que também a gente conseguiu... No início, eles não podiam nem praticar essa religião. As coisas foram se transformando. E é muito diferente do que acontece na África, né? Na Nigéria e tal. O Brasil, o candomblé, tal como ele não existe na África. É diferente. Ô, Bel, eu preciso fazer um primeiro intervalo, mas antes eu quero fazer 2 merchans. Um com você. O seu restaurante é aonde? É na Vila Madalena, Na Vila Madalena, Rua Medeiros de Albuquerque, 97. no beco Do Batman. do Batman. Eu só faço por reservas, então para a pessoa saber os dias que eu abro, tem que seguir no Instagram Bel Coelho. E pode me mandar o e-mail, que eu também coloco no mailing. Tá. E aí a pessoa recebe, pode receber por WhatsApp também os dias, datas e etc. Você não abre todos os dias. Eu abro 2 semanas por mês. Normalmente as 2 Então, últimas. eu É acho muito complexo. barato. Também Ô, quero Bel, isso. ô, Bel, Não, ô, Bel, vamos começar a trabalhar você com não é nem ela. um pouco gananciosa, é isso? Não sou mais. Que delícia. Já fui. Que legal. Eu gananciosa, eu já fui mais materialista, Sim, assim, sim. sabe? Mas eu Assim como a descobri Ana, que eu sou a muito... Ana é uma mulher milionária. Dos Então, seus 2 restaurantes. Nenhum dono de Não, eu restaurante... sei que- eu sei. A Ana tem uma frase ótima. Você vê a gente ganhar 100, fique sabendo que quando acaba o dia, ficou em 5, esse 100 que você viu. Né? Basicamente, é isso. Eu vou fazer um intervalo, mas agora vou fazer o segundo merchan. Para você que acompanha a TVT e quer ajudar a manter o canal e a Rádio Brasil Atual no ar. Contribua com o nosso financiamento coletivo, com a nossa vaquinha virtual. Acesse catarse.me/TVT e faça uma assinatura.
Nós voltaremos em seguida. Até já. Estamos de volta ao Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo com o programa Entrevistas. Então, um programa delicioso com a nossa convidada, que é a chefe Bel Coelho. Ô Bel, eu não sei se você teve notícia, provavelmente a oportunidade de ver, você não teve, eu tive a oportunidade de ver. O filme do Fernando Andrade, chamado A.B. A história, esse filme vai entrar em circuito no Brasil só em fevereiro. Ouvi falar, sim. É um filme basicamente sobre fusão de comidas. Esse menino é um menino filho de mãe judia e pai muçulmano, e os almoços e jantares familiares são um quebra-pau interminável entre os avós muçulmanos e judeus. Esse menino está em vias de fazer 13 anos e está estabelecida a discussão bar mitzvah, não bar mitzvah. Bom, e ele acaba, num dia desesperado, ele gostava muito de cozinhar, sai de casa, mora em Nova York, e numa feira em Nova York tem lá um cozinheiro baiano vendendo acarajé. Tá? Maravilhoso. Feito pelo seu Jorge. E ele se encanta com o cozinheiro se encanta com ele, e eles começam a trocar experiências gastronômicas, o cozinheiro... E eu não vou contar para dar spoiler. Estou louca para ver. Essa questão da fusão gastronômica, como é que ela se dá? Quer dizer, a tua preocupação é uma preocupação, digamos, nacionalista... Tá bom, eu já entendi a nacionalidade da África. Isso. Mas como é esta convivência, digamos, com centros gastronômicos como o francês, como o italiano? Como é que é isto? A fusão, né, e que às vezes as pessoas também chamam de apropriação cultural, de outras... Ela acontece desde que o mundo é mundo, né? Com as imigrações constantes, fluxos migratórios, não tem como a gente não fusionar. A gente faz macarrão no Brasil, porque os italianos vieram para cá. Então, a gente tem uma influência muito grande. Não é à toa que São Paulo é uma das cidades que mais tem pizzarias, acho que talvez a que mais tem pizzarias no mundo. Então, eu vejo como algo rico, que enriquece uma cidade, que enriquece uma nação, essas influências. Às vezes, existem coisas que... Enfim, gente que fusiona um pouco sem respeito, sem... enfim, no caso da influência afro-brasileira na culinária, não acho nem que seja uma fusão. Acho que é DNA. Indígena, portuguesa e africana é DNA, é tripé. Okay. Assim, eu não chamaria de algo que se fusionou depois. Assim. As outras, sim, que vieram e tal... E foram muito, acho que bem amparadas, abrigadas. Né? Mas há heresias nessa área? Há muitas. 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 É só pôr na boca ou olhar. Não precisa muito, mas assim, que a fusão ela acontece. A massa não veio da Itália, ela veio da China. Então, essas trocas, né? Elas, acho que o ser humano sempre foi ávido pela troca, né? E quando os portugueses foram para as Índias e trouxeram todas aquelas especiarias, enfim, eu acho que é rico, mas é óbvio, existem as heresias como em qualquer movimento, né? Bel, você também trabalha muito com a ideia do contato direto com o produtor, né? E eu fico pensando o quanto isso hoje é real, né, para outros restaurantes também buscarem essa iniciativa que acaba sendo muito consciente e sustentável, mas que também é trabalhosa. E também na questão dos orgânicos, que me preocupa algo que deveria ser natural, tendo em vista que não é natural a gente comer comida envenenada, virar quase que um produto para poucos privilegiados. Essa semana eu tomei conhecimento de algo que eu nem sei como eu me senti, mas de importação de produtos orgânicos. Isso que não
faz o menor sentido. Não Eu faz. gostaria que você falasse um pouco dentro da gastronomia, dos restaurantes, da viabilidade disso e quais são as dificuldades que a gente ainda enfrenta, né? Quer dizer, não faz sentido importar produto orgânico. Não, Por que a gente Porque não nós- produz? por causa da emissão mesmo. E porque a gente tem. Porque a gente tem. A gente tem. Mas a gente tem um problema, como no mundo inteiro, Ah, de distribuição, escoamento de produção. ah. Então, na verdade, o pequeno produtor ele precisa ser sustentado, né? Ele precisa de apoio. Como é que ele chega? É muito caro para ele chegar nos grandes centros. Então, por isso que existem as cooperativas. Não é à toa. E se os chefes começarem a utilizar cada vez mais produção vai existir. E vai baratear, né? E existem hoje, como o Armazém do Campo, Instituto Chão, Feira Livre, que tentam, de alguma forma, democratizar o alimento. Para mim, além de orgânico, é agroecológico hoje em dia, ou agroflorestal. Porque, às vezes, o orgânico ele pode não ter emprego de veneno, mas ele pode ser um manejo não sustentável da terra. Se o trator estiver virando a terra o tempo todo e você fizer uma monocultura orgânica, que é mais difícil, mas você também, de alguma forma, tá destruindo a biodiversidade brasileira. Biel, e aí se pesquisa isso tudo, quer dizer... Pesquiso. Biel, Pesquisa em loco. isso é um trabalho de maluco, né? em última Maluco, análise. e não é remunerado também. Claro que não, eu faço ideia. Mas é remunerado. Uma satisfação. Não, ele me traz inspiração para criar hoje em dia. Sabe, é o poder da luta. Sim, sei. Ele claro. te retroalimenta de alguma forma. Eu passei maus bocados nos últimos anos, de ganhar muito menos, de cliente falar que não ia no meu restaurante porque eu me posicionei à esquerda, ou enfim. Que absurdo. Não, mas muitos. Que absurdo. Fui muito xingada nas redes, parecido, assim, né? Já fui ameaçada de morte. Imagina, o agronegócio deve me odiar também. Estou naquela lista. Sim. Estamos, né? Fizeram uma lista para boicotar 700 pessoas e eu digo o seguinte, você que vai casar, que quer dar uma festa e tal, vá nessa lista que a sua festa será um Vai sucesso. ser animada, Nossa, vai só ser ter animada. só vai ter gente legal na Tem sua gente festa. pedindo para entrar. Mas eu quero fazer claro, uma entrada aí, porque, infelizmente, não tenho lugar, não abro 2 dias na semana, 2 semanas no mês, não sei o Como quê. eu me sustento. Eu abro todos os dias da semana, né? E trabalho em Martim Fierro 40 e na Fronteira 30. Isto para falar que eu já tratei de trabalhar com produtos orgânicos. E é impossível para um restaurante com 200 refeições diárias, digamos. Você tem não somente pelo preço, que se podia fazer uma campanha e demais, sino como chega esse produto ao restaurante. Que é um inferno, porque para isso você tem que fazer antes todo um trabalho, dizer que se a alface tem uma linha preta, não está podre. Tem uma linha preta só. Sim. Então, é uma visão da estética do prato que você tem que entregar e demais, e parará, tarará, que não é fácil. Por exemplo, eu brinco com a questão do lixo, porque eu que em outra encarnação fui lixeira. Em Martim Fierro fazemos coleta seletiva desde que começamos com a Erundina. Sim. Né? Então, Sim. tem essa coisa. E eu brigo, e se um dia chego cedo, pongo o lixo para baixo, que é para que a moçada, quem trabalha comigo, come. Então, não é uma coisa assim fácil. Não coma nada que sua avó não reconhecesse como comida. Sim. Esse teria que ser o lema para mim. Esse também Por isso, é o Abel lema. está muito mas acho que mais esse para frente. Não, mas acho que esse é o primeiro lema. Você comer comida de verdade é fundamental. Mas depois saber quem produziu, como produziu, também é importante. Mas também vai demorar, eu acho, um tempo, né? Mais uma década para a gente chegar a ter acesso a uma comida orgânica ou agroecológica num valor razoável e acessível, mas teria que ter, além das cooperativas, subsídio do governo. Política, né? Como Não São Paulo adianta, teve... não adianta, porque assim, a agricultura familiar foi absolutamente esquecida nesse governo, o agronegócio. Não que também não tenha sido tratado como filho, o agronegócio também nos governos do PT.
estou aqui para criticar isso também, porque também foram mães para o agronegócio. Tudo bem, o agronegócio ele realmente é responsável por 23% do PIB. Podemos falar sobre essa questão econômica? Sim. Mas a gente ficou tão dependente do agronegócio por defasagens em outros setores. Industrial, enfim. Eu acho que a gente, como sociedade, como empresariado, produz pouco, beneficia pouco, continua como continua fazendo commodities, na verdade, vendendo commodities. Então, é muito pouco valor agregado. E o pequeno produtor também, no fim, por falta de subsídio, ou por falta de conhecimento, ou conexão, também não sabe, às vezes perde uma colheita inteira, porque não sabe o que fazer. Mas poderia fermentar e vender alguma coisa fermentada, poderia fazer uma geleia, poderia... Tudo isso é uma questão de conexão mesmo. Então, esse é o meu trabalho, é o que eu tenho tentado fazer. Mas conectar o produtor com... Mas tem uma vontade política muito grande. Tem que ter uma vontade, claro, como. por parte do governo, sim. Nas esferas federal, estadual e municipal. Há algum país, Bel, que você diga que faça essa política de maneira competente? A França. A França. A França subsidia pequenos produtores, por exemplo. Tá. Itália já subsidiou. Itália também. Depois da Segunda Guerra, assim, Itália como é que você pode sedutora. isentar o agronegócio no nível que você isenta, né, do ponto de vista fiscal, Sim, e não isentar os... Aliás, para ser orgânico é muito mais complexo, você tem que pagar, você tem que... Tem produtores que eu sei que são orgânicos, porque fui até lá, que não tem selo orgânico, que eu compro deles. Tá. Eu não preciso do selo, eu preciso conhecer. Não. E também esse é o meu trabalho, é criar empatia entre a pessoa urbana e o produtor, porque para mim é um trabalho muito mais árduo do que o do chefe de cozinha. Ele fica meio sem saber como é que se eu vou vender tudo que restaurante também, no fim. Mas o chefe de cozinha ele tem um poder, não todos, mas muitos, midiático hoje em dia muito alto, né? Ele consegue falar com muita gente. Os pequenos produtores não. Esta importância midiática que o chefe de cozinha assumiu tem a ver com esses seriados de televisão, Masterchefs e não sei o quê? Eu acho que ele é uma consequência, né? Acho que a profissão já teve antes. a profissão foi se a profissão foi se glamorizando e aí os realities eles são consequência disso. E eu acho que os realities eles são positivos para que as pessoas se interessem mais por cozinha. Tá. E gostaria que se interessassem menos pela questão do jogo e da competição. Sim. Mas existem apresentadores, né, e cozinheiros que estão à frente desses programas que são muito responsáveis, por exemplo, a Paola, que é argentina, que é a mais brasileira das argentinas. Hoje em dia ela está ali encampando todas as lutas. Você não vai admitir. Não. Mas uma ofensa dessas assim... Estou muito antes. Desculpa. Eu até esqueci que você era argentina. Boa, Bel, boa. Tão brasileira, né? Imagina você argentina, que Não, isso? mas Não, é que eu defendo ela nas redes quando alguém fala, volta para a Argentina. Eu falei, gente, olha, você não faz nem um centésimo do que ela faz pelo Brasil. Não, Bel, mas hoje em dia a gente tem uma saída, né? Vai pro Chile. É isso, vai pro Chile, exatamente. Exatamente. Pra ver o que é bom pra tosse. Vai para os Estados Unidos, em alguns estados, vai para o Texas. Mas, Bel, me diga uma coisa. Alimentar as pessoas é apenas matar a fome delas? Ou é mais do que isso? É muito além. É muito além. Envolve cultura, envolve alimentar a alma, hábitos, convívio social. Quantas coisas se passam em volta de uma mesa? Quando a gente está só sobrevivendo e se alimentando para matar a fome, é muito triste. É muito triste. O ideal é que todo mundo tenha acesso à comida do prazer. Tá. Esse é o ideal. E por isso que eu luto também. Luto para que as periferias tenham acesso. E existe, por exemplo, o Armazém Organicamente, lá da agência Solano Trindade, no Campo Limpo, que vende, entrega cestas orgânicas para a periferia. Óbvio que ele não dá conta da periferia, porque a periferia é gigantesca. Mas eu acho que, pouco a pouco, isso vem evoluindo. E dizer que... E um dia ele me puxou minha orelha com toda a razão. Dizer que a periferia não quer orgânico e só quer industrializado
é uma generalização muito perigosa. Claro. Porque eles também são, tanto quanto nós, elite, eles são vítimas da industrialização. E óbvio que uma mulher de periferia que gasta 4 horas no ônibus, no mínimo, chegar para ela e falar assim, você vai fazer a sua comida desde o início, vai picar cebola, vai plantar taioba no seu quintal, né? Eu não tenho esse direito. É isso. Não tenho esse direito. Isso é mais ou menos como o ministro Paulo Guedes dizer que pobre não faz poupança. Olha, Cacilda, Mas, porra, como é que ele vai fazer? Ai, que horror. Não é? Então, quando você não dá acesso à possibilidade de escolha, né? Tem Sim. bairros inteiros que não tem um hortifruti. São né? desertos Você alimentares. não tem, Desertos você alimentares. acorda cedo na periferia, pega o metrô e aí vai comprar alguma coisa para comer. Chega no metrô, no trem, o que você vai comprar para comer? Industrializado ou ultraprocessado até. Então, você tem toda uma vida na qual você não consegue ter um acesso, a não ser que você pare a vida, mas com trabalho, e aí ainda na carga da mulher, filhos, tem todo um processo. E aí, nisso, nessa questão do acesso, eu pergunto se nas suas pesquisas, né, você identificou grupos, movimentos, organizações que estão atuando fortemente nisso, né, na luta pelo acesso e garantia do alimento saudável, na qual nós, aqui nos centros urbanos, e com possibilidade também de apoiar esses grupos, né, porque acaba sendo Vários. também uma relação em cadeia. E é o mais polêmico que é o MST, né? Que as pessoas têm uma imagem, quem não é progressista tem uma imagem de que são bandidos e etc. O MST é o maior produtor de arroz agroecológico da América Latina, produz muitos orgânicos. A Feira da Reforma Agrária talvez seja a feira gastronômica mais biodiversa que o Brasil tem. Mais interessante, vem produtor do Brasil inteiro e a gente conhece coisas que a gente nunca viu. E ela foi vetada esse ano pelo governo do Estado. É tudo na mão contrária do que seria a evolução. Mas agora você me surpreendeu. O MST não é um movimento de bandidos? Não, você acredita? Bel. Eu descobri recentemente. Os caras produzem. É mesmo? Os caras produzem. E que alimento bom. É mesmo? E se organizam. Quer dizer, esse STED não é o demônio Não em é. forma de gente? Não é. Eu o conheci pessoalmente. Pessoalmente? Pessoalmente. Meu Deus, você não vai me dizer que você já almoçou com ele? Claro que já. Bel, que coisa. Eu você tive é esse muito privilégio destemida. de almoçar com ele, Mujica e Lula. Meu Deus Só do céu, bandido. e a gente não sabia. Eu pensei que estávamos aqui com uma cozinheira, não estamos com uma comunista. Preciso fazer mais um intervalo, a gente já volta. Espera aí. Sei lá. Voltamos ao café do Sindicato dos Bancários do Centro de São Paulo, com o programa Entrevistas, recebendo hoje esta chefe ativista, Bel Coelho. Eu vou precisar agora, de alguma maneira, amenizar a barra dela. Você que eventualmente esteja assustado com as coisas que essa menina acabou de dizer, ela é bisneta de Oswaldo Aranha. Sim, Oswaldo Aranha, que dá nome ao filé, Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, que foi ministro da Fazenda de Getúlio Vargas, que foi chanceler brasileiro, que foi presidente da ONU, razão pela qual é o Brasil que abre as sessões anuais da ONU, às vezes para passar vergonha, como aconteceu nesta temporada, como você bem sabe. Mas, ô Bel, aí está um DNA que faz todo o sentido do mundo, que redunde em você, até do ponto de vista da gastronomia. Também. Mas acho que principalmente o fato de eu gostar de política, né? Tá. Eu acho, assim. Meu pai não é da família Aranha, é coelho, filho de imigrantes. Trabalhou com Covas, por exemplo. Tá. Então, quer dizer, o que não explica ainda por que eu sou de esquerda, né? Mas, Sim. enfim. Não, o Covas, hoje em dia, o Covas seria um perigo. É isso. Não? É isso, Né? é isso. Mas eu sou dessa família muito politizada, em que a política, ela
a mesa e a comida e a política, elas caminhavam juntas, Fazem sempre parte caminham, uma coisa né? assim. Enfim, depois do meu bisavô, tenho tias-avós são embaixatrizes, tem um tio embaixador hoje na Índia, Melhor que é deixar quieto. André Corrêa do Lago. Não. Não diga o nome. Não diga, porque numa dessas... Olha, o Bel... Não dá, eu prejudico ele. Você prejudica o seu tio. Bel, esse país magnífico, tropical, de tanta terra, de clima tão bom, que tinha saído do mapa da fome, está voltando ao mapa da fome. Já voltou. Já voltou ao mapa Já da voltou. fome. Para mim é uma tristeza profunda, porque a gente tem alimento. A gente tem alimento. A gente não tem interesse e vontade política para que o alimento chegue a todo mundo. Ou que a água, ou que a tecnologia, ou que o repertório, inteligência chegue a todos, né? Não seria... Imagina, com a biodiversidade e o tanto de terra que a gente tem... Por isso que eu defendo, eu não vou nem chamar de reforma agrária, para não falar em... a democratização da produção agrícola. A gente só vai conseguir resolver o problema da fome quando a gente realmente fizer uma reforma agrária. Porque quem alimenta a maior parte, né, de comida de verdade é a agricultura familiar. 75% do que a gente come vem da agricultura familiar e não do agronegócio. Transformar a agricultura familiar num manejo mais sustentável, com menos emprego de veneno ou até zero emprego de veneno, é muito mais fácil do que transformar o agronegócio em algo orgânico. Porque quando você tem uma monocultura, a praga ela se alastra rapidamente. A biodiversidade ela faz com que ela não se alastre. Porque são plantas diferentes, são plantas de... Mas é pior, inclusive, porque o que vai valer mais dinheiro não vão ser os campos de soja. O que vai valer futuramente vai ser esse tipo de alimento. Esse é o que o mercado está pedindo. Claro. Porque desde quando os alemães se interessam por nossa floresta? Claro. Por que vaca a gente come, o que leite a gente... Há uma demanda também que está fazendo... Na verdade, que o a questão vai ficar atrás de tudo, além de matar gente de fome. Mas a questão está muito ligada aos lucros, né, do agronegócio, que não volta para o homem do campo, que só se prejudica com o emprego agudo, né, de veneno, né, ele se prejudica fisicamente e também economicamente, e se distancia do saber, do conhecer a semente crioula ou plantar. Então a gente está cada vez a gente vai desempoderando essas pessoas, e é isso. Nos centros rurais, a loja onde vai o pequeno produtor, o agricultor familiar, e onde vai o fazendeiro, o latifundiário, é a mesma. Então o cara fala assim: toma esse fertilizante aqui que você vai ter 3 colheitas ano. Aí o cara fala: tá bom. Mas ele também sente no bolso. E aí depois ele vai sentir em 10 anos que a terra dele está arrasada. Que a nascente está arrasada e que tem todo esse movimento agora urbano querendo comida limpa de veneno. Então é muito complexo. A gente precisa realmente se conectar com o campo, entender o que acontece lá, criar empatia. Porque é isso, ninguém tem empatia pela Amazônia. As pessoas, acho eu, elas têm empatia por histórias humanas. Então, é isso que eu tenho vontade de contar. São as histórias humanas de quem está lá, o que eles sofrem, o que eles vivem. Agora, falando um pouco de povos originários. Eles já são economicamente viáveis para a gente. Porque eles estão mantendo as florestas em pé. E são elas que fazem chover nas lavouras do Cerrado, devastado pelo agronegócio. Então, ele já é economicamente viável. E pode também ser economicamente viável com ecoturismo, com agrofloresta. Não vai ter a produtividade do agronegócio? Jamais. Só que é isso. E isso a esquerda também eu acho que é uma questão da esquerda que também é um entrave para mim, do desenvolvimentismo e do trabalhismo. Como resolver essa questão? O desenvolvimentismo ele é muito contraditório. A gente tem que entender para quem que volta esse desenvolvimento, né? Para quem que volta o dinheiro. Mas é isso, né, Bel? Eu acho que aí está na origem das coisas todas, né? Quer dizer, quando eu ouço dizer, como outro dia no Jornal da Cultura, de um economista com quem eu
dividia a bancada, que o Paulo Guedes havia acabado de ganhar o prêmio da principal publicação do FMI, e eu disse, bom, e a quem interessa esse prêmio? Claro. Quem entrega esse prêmio? Exato. Quem financia tá o prêmio? dando esse prêmio? Não é? Então, mas aí para mim está uma das questões. Quer dizer, por tudo que vocês estão dizendo, além do problema da ganância, o problema do mercado, da rentabilidade, nós temos um problema de ignorância também, até do pequeno agricultor, que acaba agindo contra si mesmo. Sim, sim. Ou da pessoa, né, uma pessoa de baixa renda que acaba dando todinho para os filhos porque acha que está alimentando. Uma delícia um todinho gelado. Vai oferecer gostoso. kombucha. Vai dizer, exato. Então, mas é isso que eu quero dizer. Aí vem meu lado mais diplomático. É uma construção. É uma construção. Eu vou dar um exemplo aí já do meu microcosmos, não da minha luta mais ampla, assim, que foi colocar meus filhos na escola pública. Tá. Porque eu queria, de alguma forma, que eles vissem o Brasil verdadeiro e não achar... Porque, assim, as escolas privadas no Brasil são uma vergonha. Até do ponto de vista acadêmico. Mas são uma vergonha... Gente, vão me xingar muito depois disso, Mas, né? Bel, você está mexendo com todos. Mexendo com todos. Como você pode entrar numa escola, num país onde 60% é de negros e só tem branco e negros em situação de serviço? Só para contextualizar. Eu não quero que meu filho ache isso. Só quero contextualizar. Você estudou escola particular? Estudei no Santa Cruz. No Santa Cruz. Meu filho também. Eu estudei em escola pública. Grupo Escolar Aristides de Castro, Colégio Estadual Ministro Costa Manso, USP. Agradeço aos céus diariamente ter tido essa experiência. Porque no meu time de basquete, eu jogava, o melhor jogador do time era negro e concorríamos um com o outro, e os meus amigos eram todos misturados, e eu ia na casa deles e via... Meu pai funcionário público, não era nenhum magnata. É sobre empatia. É isso. Agora, se você não convive com negros na igualdade, como é que você... Claro. Então, é o racismo estrutural, que faz também... o que eu quero dizer é assim, que ninguém é para mim, a sociedade é racista como um todo. Inclusive, tem negros racistas. A gente sabe disso. Mas, se os meus filhos não convivem com negros, eles vão achar realmente que é um apartheid, vão normalizar o apartheid que existe no Brasil. É um apartheid. Posso? Por favor. Comentar. Desculpa, na verdade, a voz é sua. Mas, não, a voz é nossa. Eu acho que é papel de toda a sociedade romper com o racismo. Afinal, é algo que impacta na sociedade como um todo, né? Então, eu acho que é muito importante, assim, pensar isso, né, de colocar o seu filho numa escola pública, onde a maior parte da população negra estuda em escolas públicas. Então, trazer essa reflexão. Só quero comentar uma coisa para colocar a minha perspectiva, se me permitem. Claro, negros racistas, negros sofrem o racismo, então acaba por reproduzir. Existe um discurso muito grande em torno disso, então é preciso, acho que, refletir muito. E falando sobre a alimentação, também eu acho que é importante frisar que essa população majoritariamente negra, que está majoritariamente nas periferias e que também ocupa as escolas públicas, em sua maioria, também sofre com o tema que a gente está discutindo hoje, que é a questão nutricional. Claro. Você tem um histórico onde o ex-prefeito aqui de São Paulo queria dar uma ração para crianças. Então, o nível de crueldade, perversidade e racismo aí é muito grande. Aí, nesse sentido, eu li também que você participou, atuou junto às merendeiras, pensando... e eu tenho muita curiosidade de como foi esse processo de discussão dentro dessa escola com o órgão público, com a prefeitura, então, né? Ainda era na época combater do Haddad, né? isso. Então, eu tive acesso direto à secretária da Educação, que era a Érica Fischer na época. E então eu tive abertura, obviamente. E eles estavam já... A ideia era aumentar a comida de verdade, diminuir comida industrializada.
E orgânica também. Trabalhavam direito com produtores orgânicos. E estão rompendo agora esses contratos, o que é muito triste. E é óbvio que é isso. A indústria ela é muito eficiente em fornecer praticidade. É muito mais fácil você misturar um pozinho na água do que você bater um suco de verdade. É muito mais fácil você dar um todinho e uma bolacha do que você fazer o pão, fazer o bolo. Então, é um processo, inclusive para as merendeiras, dá menos trabalho. Aí você vai falar para ela, não tenha mais trabalho. Então, também é um processo demorado, que agora está sendo rompido, né? Está sendo seus filhos não assassinado. podem tomar todinho? Em princípio, não, mas agora eles... Deixa eu só contar. Eu tô preocupado Só que eles porque tomam... A minha neta menor, a Juju, adora todinho. Não, tá tudo bem. Tá Pode tudo ser. bem. Eu Não, não sou é melhor avô que de- não. Quanto Pode menos namorar, açúcar. pode namorar, a tua neta pode namorar o filho dela, não vai ter problema. Não, mas às vezes eles tomam. Eles tomam, não tem como você evitar. Eu evitei até 2 anos e depois Tá. o que eu tento é evitar ao máximo e dizer que faz mal, que não é tão bom, e etc. Mas agora eles estão numa escola de iniciativa privada, gratuita para a comunidade do Jaguaré. Então eu sou a cota que paga. Eu Tá. sou a classe média que Perfeito. paga. Não que a escola precise, porque é de Perfeito. iniciativa privada. Tá. E 80% é negro. Não é gritante que 80% negro ou pardo, ou enfim, e que numa escola privada só tenha branco? Ou tem um negro que é adotado? Eu Sim, acho gritante. tem a bolsa. E a gente continuar banalizando entrar nos restaurantes e não ter negros. Pero Não tem. É como a alimentação no processo da escola. Eu também me criei numa escola pública. E a escola pública iam as pessoas inteligentes. Quem era burro ia à escola privada porque o pai pagava. Sim. Isso era assim Não como dava conta, deveria é. ser aqui, Sim, claro. sim, claro. É certo. Mas eu também coloquei meu filho aqui quando vim numa escola pública. Porque eu queria que morasse no bairro que fosse andando. Mas quando estava na terceira, depois de 3 anos, tive que tirar. Porque ele não aguantava mais. É muito difícil, mas eu acho que também com as escolas... Não, porque senão vamos a deixar de ter os clientes, todos os meus netos, todo mundo vai à escola privada. Sim. Entonces, por eso somos parte de una elite. Claro. Sim. Entonces, o que temos que fazer, para mim não está separado o que você estava falando do alimento limpo, da agricultura familiar, de tudo com o resto. A escola também é fruto deste sistema. Claro, claro. Por que as escolas não seguiram públicas? Claro, evidente. Como a saúde. Por que a saúde cada vez tem que Porque ser mais interessava, privada? porque interessava mesmo. que fosse. É E é isso, e no mesmo. fim, quem estudou em escola pública, chegou até a USP, deveria devolver para a sociedade. Eu já briguei com tanto por isso. Véu do céu. Deva- Eu não quero Sempre. fazer aqui, não sou melhor do que ninguém, Não, já mas briguei. faz 3 meses eu doei toda a minha biblioteca de mais de 2.000 livros para a Escola de História e Geografia da USP. Maravilhoso. Já havia dado toda a minha biblioteca de Ciências Sociais para a Escola de Ciências Sociais da USP. Faço questão... Mas, Juca, vamos falar de milionários. Sim, pois Milionários é. que estudaram na USP. Sem dúvida. sem Assim, dúvida. até nos Estados Unidos isso acontece, até por uma questão de vaidade, os caras devolvem Eles para as devolvem. universidades, Aqui na- universidades que são laboratório. pagas, Sim, sim. inclusive, eles devolvem. Eu estou falando desse país comunista chamado Estados Unidos. Sim, É. eles são muito comunistas. Né? Onde se taxa grandes fortunas, Sim, comunista. sim, sim. Enfim, e a gente segue aqui nessa loucura. Eu acho uma loucura. A gente podia estar muito, muito mais avançado, né? A gente tem muito recurso natural, a gente tem tudo. Eu quero dizer o seguinte, eu não vou fazer demagogia, com muita frequência eu fico com pena de terminar o Entrevistas. Mas hoje, particularmente, eu estou com muita pena de terminar esse programa, porque tem hora. Né? Porque foi um bate-papo delicioso. Eu espero que você, em casa, tenha aprendido o que eu aprendi. Eu me dei conta do tamanho da minha ignorância, né? Nessa área. Mas tudo bem, porque a própria Bel disse que houve um momento que ela também se deu conta da ignorância dela Total. e mergulhou de cabeça para pesquisar. E eu vou fazer isso. Catarine, muitíssimo obrigado. Ana,
Você não sabe, para mim, quanto é gostoso ter você aqui. Bel, fazia muito tempo que eu queria ter esse papo contigo. Eu estou muito feliz de estar aqui. Encantado. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada mesmo. Você sabe que o Entrevistas, toda quinta-feira, às 10 da noite, está aqui na TVT de São Paulo, canal 44.1. No YouTube, ao vivo, a qualquer hora, em qualquer lugar do planeta Terra. Para nos apoiar, o endereço é catarse.me/TVT. Até semana que vem e não se esqueça, desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,